Pela primeira vez numa campanha eleitoral, as mídias sociais vão poder ser usadas com pagamento de impulsionamento. É o caso do Facebook. E hoje em nosso estúdio eu recebo para uma conversa a gestora de mídias sociais, Poliana Ferraz. Boa noite, Poliana. Boa noite. Nessas eleições, a mídia social vai ser um fator importante? Com certeza, principalmente para aqueles candidatos que já planejaram isso com um pouco de antecedência, utilizando as redes sociais de uma forma orgânica, ou seja, não paga, gerando conteúdo informativo, educativo, de uma forma que não seja ofensiva a outros candidatos, mas sim já começando a fazer esse trabalho, ou seja, o que é orgânico? Que não se paga, né? Para já se poder conseguir aí uns resultados mais eficazes um pouco mais à frente. Porque o TSE, ele limitou um pouco essa questão do impulsionamento, vai ter o período certo para impulsionar, não vai poder ser aleatório assim, de qualquer jeito. Então, ou seja, isso vai ser muito monitorado. Então, tem um período exato para estar fazendo isso de uma forma que os candidatos vão poder mostrar com mais força suas propostas e até mesmo essa parte de estar pedindo os seus votos e tudo mais. Então, quando chegar nessa época de poder fazer o impulsionamento pago, o candidato já tem que ter um planejamento todo preparado, né? Sim, com certeza. Porque esse planejamento vai conseguir ajudar ele a direcionar, principalmente, o objetivo. Ter um objetivo claro para saber ter a informação certa, a clareza das informações certas que ele quer passar para o seu público. E, principalmente, ele conhecer já o seu público antes é muito importante, porque vai fazer com que ele tenha custo-benefício na hora que ele for fazer um investimento de impulsionamento pago. Ele consegue fazer da própria plataforma do Facebook, aproveitar isso para o Facebook e para o Instagram. Mas desde que ele já faça isso planejado, vai facilitar muito com que ele atinja ali os seus eleitores, né, de uma maneira mais eficaz. E Poliana, o que representa esse impulsionamento pago? Qual é a diferença que ele pode fazer nessa política? A diferença é que ele vai te dar um alcance muito maior, desde que seja feito de forma bem pensada, no sentido de ser mais específico. Ou seja, para os candidatos a níveis estaduais e federais, é interessante eles conhecerem os públicos de determinadas regiões, falar a linguagem deles, entender das dores deles, conhecer um pouco mais a fundo, porque assim eles vão criar conteúdos, ou seja, materiais que vão falar a linguagem desse público, onde esse público ele vai conseguir um engajamento melhor e um retorno mais eficaz. Assim ele consegue direcionar verbas específicas por cidades e falar a linguagem desse público, tendo um retorno de investimento muito maior. E no caso do deputado federal ou estadual, que na maioria das vezes é o caso aqui da nossa região, sim, como ele deve usar a mídia social? Eu aconselho já de primeira mão ele começar por um planejamento, mesmo que seja orgânico ou pago. Por quê? Porque ele tendo um planejamento, ele vai conseguir ter clareza no passo a passo que ele vai aproveitar mais aí durante esse tempo que ele tem. Querendo ou não, a gente já está quase chegando aí no período já das eleições. O tempo passa rápido, e passa muito rápido. Então, assim, ele tendo esse planejamento, ele vai ter com clareza o seu objetivo, ele vai entender ele vai ter um cronograma, até mesmo de conteúdo, do que se postar, em quais redes sociais ele vai utilizar. Ele vai começar a fazer isso de uma forma orgânica para conhecer melhor o seu público e entender o que esse público está pedindo, né? Então, assim, eu aconselho sempre eles fazerem de uma forma informativa e educativa, e sem criar fake news, sem criar, vamos dizer assim, coisas que não têm muito interesse, simplesmente por estar ali nas redes sociais. Ter uma presença online é muito importante, mas desde que isso seja feito com mais qualidade. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora, né? O contrário, sim, dessa situação, o que não deve ser feito? O que não deve ser feito é realmente isso, evitar fazer fake news, principalmente na questão de comportamento, de denegrir a imagem de um outro candidato, com palavras, frases, posts ofensivos. O TSE está literalmente monitorando isso com mais força, ele está cuidando disso melhor, então isso pode acarretar em sérios problemas até tributários aí para o candidato. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Fazer sim, faça mais conteúdos de qualidade, informativo, educativo, mostrando aí o seu dia a dia, a interatividade deles com o público, o engajamento deles aí, indo participar mesmo de eventos nas comunidades, nas cidades, mostrar essa participação e o real interesse disso. E Poliana, no caso daqueles candidatos que aparecem nesse momento da eleição só para fazer uma exposição da própria imagem, como eles devem cuidar dessa mídia social deles depois da eleição?
Não, o correto é que eles continuem, né? Que é o mais difícil até mesmo sem ser em ano eleitoral. Para o empresário também ter essa recorrência de criar conteúdos pós-objetivo é muito difícil. Mas se ele já se planeja antes para estar fazendo isso, ele consegue fazer isso recorrente e ter essa continuidade é de suma importância para ele, porque pensando numa futura política, o resultado pode ser melhor. Exatamente, né? O resultado pode ser muito melhor, porque aí não fica até meio feio, né? Às vezes a pessoa aparece ali com mais intensidade justamente no período político, acaba assim soando um pouco mal. Vira aqueles candidatos que caem de paraquedas. Exatamente. Né, então a pessoa surge do nada, tipo assim, já meio que com questões tendenciosas e fica um pouco complicado. Então assim, eu aconselho realmente, após política, ele continuar e principalmente mostrando os resultados do que ele está fazendo. Né? Muito cuidado com relação a promessas, né? Até porque a maioria dos candidatos não podem prometer nada. Tudo isso tem um processo por trás disso. Né? Então, ou seja, eles apresentam projetos que isso vai passar ainda ali por uma série de sistema burocrático, né? Para aprovação, para poder chegar ali na população. Então, assim, muito cuidado também, até a população, de não cair nesses contos de promessas de candidatos, né? Então, eles têm que ter muito cuidado com isso e se certificar de que se o conteúdo realmente está condizente ali à sua proposta, principalmente. Ok, Poliana, eu agradeço muito pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Tenha uma boa noite. Para você também. O Jornal da Sede fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.